Potência é uma forma de escrever um produto de fatores iguais. Tem aqui alguns exemplos. No primeiro caso, temos a potência 1 meio elevado a 3, portanto, 1 meio é a base e o 3 é o expoente. E vocês já sabem que o expoente indica o número de vezes que a base repete. Portanto, 1 meio elevado a 3 vai ser igual a 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, e 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Portanto, 1 meio ao cubo é igual a 1 oitavo. A segunda potência é 4 elevado a 3, ou 4 ao cubo. Portanto, de igual forma, o expoente é 3, portanto, a base vai repetir-se 3 vezes. Portanto, 4 ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. 5 ao quadrado, portanto, o expoente é 2, portanto, a base vai repetir-se 2 vezes. 5 vezes 5 é igual a 25. O terceiro caso, a base é 2 vezes 3 e o expoente é 3, portanto, a base 2 vezes 3 vai repetir-se 3 vezes. 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3. Como 2 vezes 3 é 6, é a mesma coisa, é igual a ter 6 vezes 6 vezes 6, portanto, que dá 216. A base é o fator que se repete, o expoente indica o número de vezes que a base se repete. Leitura de uma potência. Como é que devem ler corretamente uma potência? Podem fazê-lo de duas formas, ou 2 ao quadrado, ou então 2 elevado a 2. Segundo caso, 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3. 3 à quinta, ou, se quiserem, 3 elevado a 5. 3 à sexta, ou 3 elevado a 6. Menos 1 terço elevado a 6. Portanto, se repararem, esta última forma de ler dá para todos os casos 3 elevado a 5, 3 elevado a 6, 1 terço elevado a 6, por aí fora. Sinal de uma potência. Potências de expoente inteiro e base racional. Ora, se a base for um número positivo, o resultado é sempre um número positivo. Portanto, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. Mas, se a base for um número negativo, é preciso ter cuidado. Ora, vamos ver aqui estes 4 casos. Portanto, temos aqui 4 potências, em todas elas a base é negativa. Reparem que, por vezes, o resultado é negativo, outras vezes, o resultado é positivo. Quando é que o resultado é negativo? Quando o expoente for um número ímpar. Quando é que o resultado é positivo? Quando o expoente for um número par. Portanto, é precisamente isso que vocês têm que saber. Quando eu tenho uma potência de base negativa e o expoente for um número par, portanto, o sinal dessa potência é um número positivo. Se eu tiver uma potência de base negativa e o expoente for um número ímpar, então o sinal dessa potência será um número negativo. Tem aqui um exemplo, qual será o sinal de menos 2 elevado a 31. Ora, como a base é negativa e o expoente é um número ímpar, então o sinal desta potência vai ser um número negativo. Fiz aqui um resumo. Portanto, se a base é positiva, o número representado pela potência é sempre positivo. Se a base é 0, obviamente que o número representado pela potência é sempre 0, porque 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0. Se a base negativa, tenho de ter atenção, então, o número representado pela potência é positivo se o expoente for um número par. O número representado pela potência é negativo se o expoente for um número ímpar. Portanto, precisam de saber o que acabei de dizer. Adição e subtração de potências. Para adicionarmos ou subtrairmos potências, temos de calcular em primeiro lugar o valor de cada uma delas e depois, então, ou adiciono ou subtraio. Vejamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, 2,1 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. Eu, antes de efetuar a adição, vou ter que fazer o quê? Calcular o valor de cada uma das potências e depois, então, somo. Reparem, 2,1 ao quadrado é igual a 4,41. 3,5 ao quadrado é igual a 12,25, o que prefaz 16,66. Aqui é a mesma coisa, portanto, 0,5 elevado a 4, que dá 0,0625, menos 2 ao cubo, que dá 8, portanto, efetuando esta subtração, dá menos 7,9375. Ok? Temos aqui mais um caso, portanto, é sempre a mesma coisa. Portanto, para adicionar ou subtrair potências, em primeiro lugar, calculamos o valor de cada uma das potências e depois adicionamos ou subtraímos, está bem?
regras operatórias das potências. Vamos começar pela regra da multiplicação. Portanto, multiplicação de potências. Multiplicação de potências com a mesma base. O que é que eu tenho que fazer quando encontro uma multiplicação de potências com a mesma base? Reparem, se eu desenvolver esta primeira expressão, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, é igual a 2 vezes 2 vezes 2, porque 2 ao cubo, o 2 repete-se 3 vezes, vezes 2 vezes 2, porque 2 ao quadrado, como o expoente é 2, o 2 repete-se 2 vezes. Então, eu tenho aqui um produto com 5 fatores iguais. Então, posso escrever novamente isto na forma de uma potência. Portanto, a base será 2 e o expoente 5. Então, reparem, como é que eu passo da primeira expressão para esta última? É muito fácil. Basta darem a mesma base e somarem os expoentes. É precisamente isso que têm que saber, porque facilita imenso. Imaginem que em vez do expoente aqui 3, tinha 100. Não iam escrever 2 vezes 2 vezes 2 100 vezes, nunca mais saíam do sítio, está bem? Portanto, quando eu tenho multiplicação de potências com a mesma base, o que é que eu tenho que fazer? Dou a mesma base e somo os expoentes. Definição: o produto de potências com a mesma base é uma potência com a mesma base e expoente igual à soma dos expoentes. Vamos estudar, ver aqui alguns exemplos que eu vou fazer convosco. Vamos lá então. Esferográfica, portanto, é aqui o produto de duas potências com a mesma base. Então, mantenho a base, 1/3, e somo os expoentes. Portanto, 1/3 elevado a 8. Segundo caso, mantenho a base, menos 4/5, e somo os expoentes. Cuidado, aqui o expoente eu posso omitir, mas é como se tivesse aqui o 1, não é? Portanto, 5 mais 1, 6. Terceiro caso, mais uma vez, dou a mesma base, neste caso é menos 3, e adiciono os expoentes. 5 mais menos 3 dá 2, 2 mais 10 dá 12. Por último, dou a mesma base, 1/2, e somo os expoentes. Menos 1 mais menos 3 vai dar menos 4. Reparem, devo 1 e devo 3 euros, então no fundo devo 4 euros. Vamos passar para a outra regra. Portanto, multiplicação de potências agora com o mesmo expoente. Reparem, portanto, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Desenvolvendo esta expressão, eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se eu utilizar a propriedade associativa, posso ainda escrever 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3. Ora, como 2 vezes 3 é 6, fica 6 vezes 6 vezes 6. E 6 vezes 6 vezes 6, como é um produto de fatores iguais, posso escrever 6 ao cubo. Ok? Então, mais uma vez, como é que eu passo da primeira expressão para a última? Se observarem, mantenho o expoente, mantém-se o expoente e multiplicam-se as bases. É precisamente a regra que tem que saber. Portanto, multiplicação de potências com o mesmo expoente, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. 2 vezes 3, 6. 6 elevado a 3. Tem aqui a definição e vamos efetuar aqui alguns exemplos. Neste caso, tenho a multiplicação de potências com o mesmo expoente, então mantenho os expoentes e vou multiplicar as bases. Portanto, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3, 6, 1/6 elevado a menos 5. No segundo caso, portanto, mantenho o expoente e multiplico as bases. O produto de um número positivo por um número negativo, ou vice-versa, é um número negativo. Portanto, vai ficar menos 2 sobre 6 elevado a 3. Se quiserem, podem transformar na forma irredutível, a fração fica menos 1/3 elevado a 3. No terceiro caso, portanto, mantenho os expoentes, vou fazer esta para vocês verem, portanto, o produto de dois números negativos é um número positivo, fica menos com menos dá mais, 3 vezes 1, 3, 3 elevado a menos
2. E agora vou passar o resto, não é? Vezes, mais 3, nem era necessário estar aqui dentro de parênteses, portanto, isto é como se tivesse 3 elevado a menos 2. Reparem, agora o que é que eu tenho? Se quiserem, aqui podem aplicar a primeira regra que vimos ou a segunda, porque eu tenho bases iguais e expoentes iguais, percebem? Então, vou aplicar cada uma delas. Vou optar pela primeira, mantenho a base e vou somar os expoentes. Ou também podia optar pela segunda, mantenho os expoentes e vou multiplicar as bases. 3 vezes 3, 9. Obviamente que esta potência, o resultado desta potência é exatamente igual a esta. Percebem? Ok. Um último caso. Portanto, mantenho o expoente e multiplico as bases. Portanto, vai ficar 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. 3 décimos elevado a 9. Potência de potência. Vamos ficar por aqui. Para a próxima explico isto, porque senão fica um vídeo bastante maçudo, está bem? Ok.